Oi, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo os caminhos Santiago de Compostela, iniciei na Alemanha, fiz Luxemburgo, agora estou na França. Hoje o vídeo será bem curto, vocês acompanharam no último vídeo que nós ficamos doentes e tivemos que mudar os nossos planos, mudar a trajetória dos vídeos, né? Espero que vocês gostem do vídeo, tem bastante explicação, tem bastante coisa, como vai ser a próxima etapa, os 14 dias caminhados, vou explicar tudo para vocês. E, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom dia, uma feliz Páscoa para vocês. Em primeiro lugar, eu não estou nos caminhos Santiago hoje. Vocês perceberam ontem que eu terminei o vídeo bem rápido, eu não estava bem, eu nem cheguei a contar para vocês, mas eu passei mal os 32 quilômetros, passei muito mal. Lá por meia-noite o Rogério começou a ficar ruim. Passou muito mal a noite inteira e agora tá deitado, já é meio-dia. Eu decidi então não caminhar hoje, eu não posso deixar a Júlia e ele, né, passando mal ali dessa maneira ruim. E a Julinha, dia de Páscoa, sem uma atividade, então vou ficar com ela e para ficar de olho como é que ele tá, para poder medicar e tudo. Não era planejado, mas a gente sabe que tudo pode mudar, né? Quando a saúde não tá legal, então peço desculpa para vocês. Eu gostaria de mostrar muito conteúdo hoje, mostrar bastante cidadezinhas, o meu caminho. Hoje o coelhinho da Páscoa escondeu os chocolates, os ovos aqui dentro mesmo. Olha o tempo lá fora, gente. Tá muito ruim. Tá com chuva o tempo todo. Mas eu ainda caminharia, por causa da chuva não seria o problema. Então, só deixando vocês bem informados, eu espero que amanhã eu consiga fazer o último dia da caminhada. Espero que o Rogério melhore, espero que dê tudo certo para mim continuar o caminho amanhã. Bom dia, agora são 8h32. Precisamos de um dia de pausa para nos recompormos, melhorarmos. Eu estou bem, não tenho mais nenhum sintoma daquele problema do estômago. O Rogério está mais inteiro. Ele não quer ser filmado, que ele está barbudo, ele falou. Eu saio agora da cidade de Marais-sur-Thille, onde eu parei a última etapa. E, gente, eu só vou fazer 10 quilômetros porque é muito importante para mim, para a próxima etapa, quando eu começar, eu vou até na cidadezinha de Is-sur-Thille. Por que eu vou fazer esses 10 quilômetros? Porque lá tem a possibilidade de eu pegar um trem para chegar até ali. Então, caso eu venha da Alemanha para cá de trem, eu conseguiria iniciar a minha etapa ali. Aconteceu algumas mudanças em questão do caminho e isso eu vou explicar um pouquinho para vocês no caminho, porque eu preciso sair, já é 8h30, tá bem tarde e nós vamos embora hoje ainda. Então são 500 quilômetros agora até em casa e eu preciso apurar bastante. Eu não sei como tá, eu vou pegar bastante floresta ainda e não sei como tá a situação da estrada. Espero que eu consiga caminhos bons para terminar o quanto antes, mas nada é garantido, né, gente? Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante da cidadezinha aqui. Vocês já escutaram sobre o fim da linha? É o que eu tô sentindo ultimamente.
Estou no fim da linha. Vocês já ouviram falar disso? Acabou. Fim da linha. Mas eu vou olhar para o outro lado porque tem um caminho pela frente. Eu não posso terminar aqui. Estou indo agora embora. Bonjour. Gente, que linda essa lavanderia. Porque acho que é a primeira vez que eu vejo assim com o telhado no meio aberto. Geralmente é todo fechado, né? Olha, amei. Aqui vinha a água, roupa suja, roupa limpa. Que bonito. Gente, eu venho da cidadezinha dali, o caminho que era em direção a Wetzlar. Aqui eu pegaria a rota da Alemanha, que é a rota dos alemães, acredito eu, em francês está a rota de Alemanha. O que vai acontecer? O meu plano, o meu projeto sempre foi pegar tria até Wetzlar e depois fazer a rota Le Mont-Vincennes. O que aconteceu? Deixa eu virar para cá. Como o Rogério e eu, a gente ficou doente e nós ficamos na cidade onde passa o caminho de Santiago, mas esse caminho é o caminho que passa pela cidade de Dijon e faz a rota até a cidade de Le Puy-en-Velay. Não era o meu projeto, mas eu sempre sinto a minha intuição e o que eu tô sentindo naquele momento. Eu achei que foi um sinal para mim, para que eu fizesse essa rota, esse caminho. E depois, é como se o destino me dissesse, você tem um dia inteiro para pensar. E aquela perguntinha, o porquê que você está aqui? Eu na minha cabeça, por que eu tô nessa cidade? Eu tô passando o dia inteiro dentro do motorhome, doente. Por que disso? Daí eu tinha bastante tempo, fui olhar na internet e eu percebi que o caminho de Le Mont-Vincennes são vilarejos e cidades muito pequenas. E o pior para mim, porque os 14 dias que eu irei caminhar na próxima etapa, eu vou caminhar sozinha. O Rogério e a Júlia vão para o Brasil e eu venho para a França para fazer 14 dias de caminhada. Então eu vou precisar de albergue e o mais importante para mim, caso eu fique doente, caso eu precise voltar, é meio de transporte. E a rota até Le Puy-en-Velay, ela me dá a oportunidade assim de passar por bastante cidades maiores e com meio de transporte. Mudei de planos, não vou mais fazer o caminho Le Mont-Vincennes e a rota Le Puy-en-Velay. Depois, quando eu chegar lá, que vai demorar, né, gente? Eu vou pegar a Via Podiensis até chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é o lugar assim que todos os peregrinos iniciam o caminho para chegar em Compostela. Mas isso vai demorar, tá, gente? A partir desse momento aqui, desse lugar que eu estou, muda totalmente o meu projeto, tá? Eu iria para lá, continuarei aqui. Essa é a rota Alemanha, ela vem ali, vem por aqui e segue para Wetzlar. Eu vou seguir para Dijon. Eu fiquei bem feliz porque era sempre uma dúvida minha passar por onde. E ontem foi um sinal de dizer, você tem o dia inteiro para pensar. Eu te coloquei aqui nesse lugar para você pensar. E pensa bem e toma a decisão correta. Dijon. É isso, gente. É isso.
É aqui que muda o meu destino, é aqui que muda os meus planos. Então eu tô bem contente e satisfeita por tomar essa decisão. É essa a correta. Eu sinto que é essa a correta. Eu acho que vocês já perceberam as minhas vestimentas, o quanto são baratas, quanto são improvisadas. Essa capinha de chuva aqui, essa transparente, custou €1 ou €1,50 máximo. Essa segunda capa aqui, €3. A minha jaqueta eu comprei há 10 anos atrás no mercado super barato, no Aldi. Custou R$14,99. Gente, para fazer algo, ou um hobby desse, ou um projeto desse, custa bastante dinheiro, custa bastante. Eu não quis tudo perfeito de propósito. A minha bolsa já tínhamos há muito tempo. Eu caminhei com o calçado que eu tinha na época muitos quilômetros. Depois eu fui obrigada a comprar, porque realmente o calçado é o mais importante. São os pés, né? Se você tiver com os pés machucados, você não vai conseguir fazer nada, né? Então eu quis baixar o máximo de custos e improvisar com o que eu tinha, já que o último hobby que eu tive, para quem não sabe, eu tenho a carteira de piloto de parapente e foi assim um custo absurdo, absurdo. E eu percebi que não é o dinheiro que faz você gostar de algo, não é gastar horrores por alguma coisa para fazer. Se eu tivesse gostado de voar, se fosse a minha paixão voar de parapente, seria um bom dinheiro investido. Mas dessa vez eu não queria gastar muito, até porque se gasta já bastante com a viagem, com a alimentação, com tudo. Então, o que eu tinha em casa que eu poderia usar assim, improvisadamente? Eu quero, lógico, todo mundo quer. Eu quero uma hora. Eu já peguei várias vezes na mão capa de chuva nas lojas e... ai, daí eu devolvo, porque é muito caro. E preciso urgentemente agora para o meu projeto uma bolsa correta para fazer esse caminho, até porque é a saúde das minhas costas, né? Eu tenho medo de fazer 14 dias e machucar minha coluna, porque eu usei a mochila errada. Mas ainda tô assim me segurando. Eu vou dar uma boa olhada se eu não posso ir com uma mochila velha lá que eu tenho, para que seja possível, né, esses projetos, esses hobbies. Eu não quero a perfeição, eu quero as experiências de vida, eu quero sentir esse friozinho na barriga quando eu caminho, eu quero viver a chuva. Tudo bem, já teve chuva o suficiente, não preciso mais de chuva. Eu quero sol. Quero bastante sol. Ah, gente, eu espero que vocês também, quando forem fazer algo, não tente tudo perfeito, tudo melhor, ou coisas de marca para mostrar para os outros. Se tiver condições, faça o que quer, mas não deixem de fazer as coisas porque vocês vão pensar já em: nossa, para me iniciar eu vou ter que gastar tanto. Eu escutei de uma pessoa uma vez, isso me marcou muito. Eu queria tanto viajar, eu queria tanto para tal lugar, não me lembro mais aonde, mas só de comprar uma mala já sai tanto, ia ser um horror. Eu falei: meu Deus do céu, pega uma sacola e leva tuas coisas, mulher, mas vai, sai, né? Ela já queria comprar a mala mais cara. Por quê? Para dar impressão para os outros?
Não, gente, não façam isso. Não façam isso. Andem assim, malacafento. Ande com uma capinha de chuva ferrada. Mas façam algo por vocês. Façam algo por vocês sem precisar gastar muito. E valeu a pena esperar um pouquinho na cama até ficar um pouco mais tarde hoje, porque eu olhei no mapa e a trovoada, a chuva mais forte, ela ia passar entre as 7 às 8 horas e depois melhoraria um pouco. Depois vem mais chuva, gente. Como vocês estão vendo no mapa, esse vermelho, esse arrochado é muita água. E depois fica azulzinho e verde. Então ali melhora o tempo. Realmente, ó, que beleza. E a estrada é incrível, maravilhosa por enquanto. Olha só, não sei por quanto tempo vai continuar assim, mas se continuar é um presentão de consolo pelas últimas 2 caminhadas, 2 etapas. Né, gente? Olha que bacana. Acho que vai dar para mim aproveitar um pouquinho agora. Tô bem contente de pegar esse pedaço. Uma dica, eu vi que tem cavalos ali na frente. Eu tô com essa capa barulhenta aqui, ó. Não façam isso. Eles se assustam muito, então eu vou tirar para que eles não se assustem, porque eu já tive essa experiência de passar eles se assustarem, então eu vou tirar, tá bom? Ai, essa época do ano é difícil para os bichinhos também. Ai. Não vou me aproximar muito para não assustar eles. Que lindos. Aqui um pônei. É uma época bem ruim. Olha o banhado que tá, né? Mas essas mantas térmicas ajudam já os bichinhos, né? Agora eu saí daquela estrada boa, larga, com cascalhos. O caminho agora é na floresta ainda, mas é um caminho mais difícil de caminhar. Mas tá tranquilo, não tá chovendo, não tem vento, tá de boa. Gente, uma das coisas positivas desses dias de caminhada agora e dessa região foi, sem dúvida nenhuma, a ótima sinalização. Na verdade, não tem como errar o caminho. É tão bem sinalizado. É o caminho mais bem sinalizado até agora. E foi muito fácil. Poucas as vezes eu precisei olhar no app para ver onde eu estava. Super bem sinalizado. Repito, super bem sinalizado. Maravilhoso. Assim fica muito mais fácil caminhar, né? Porque daí de longe já vê para onde ir e não se sente perdido, né? Ó, embora o caminho seja ruim, eu sei que eu tô no caminho certo. Tava aqui calculando o que eu tinha planejado nesses 4 dias, que era caminhar mais de 30, 35 quilômetros por dia, né? E ao todo serão apenas 76 quilômetros. Como fazer
quando acontece algo dessa maneira. Primeiro lugar que eu pensei, nada do que a gente planeja pode dar sempre certinho, né? Pode acontecer tantas coisas, principalmente a questão de saúde, né? E eu sinto que ontem mesmo, quando eu percebi, não, o Rogério doente, eu não estava bem, a Julinha precisava de atenção. Não tem coisa melhor no mundo de dizer as coisas são como são e simplesmente aceitar e compreender que não é o planejado que vale a pena, e sim o que está acontecendo no momento e aproveitar o momento da forma que está. Então eu tive um dia ótimo com a Júlia ontem, eu cuidei dela, aproveitei, pintamos bastante, conversamos um monte, brincamos e é assim, né? A gente não pode sempre querer que dê tudo certo ou tudo corra conforme o planejado. Nessas coisas eu sou bem disposta a mudar, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. São só alguns quilômetros a menos que eu fiz, continuo na próxima, da boa, não vou sofrer com isso ou desanimar com isso. Obstáculos. E falando em obstáculos, olha ali, faltava alguns obstáculos no meu caminho hoje. Nossa, muito fácil esse obstáculo, que lá nem se fala, tranquilo. Fico feliz de ver novos obstáculos pela frente. Esse, eu acho que eu vou... Será que eu subo ou passo embaixo? Acho que eu subo. Não, eu passo embaixo. Gente, é bem alto. Vou passar embaixo. Pera aí. Já tem rastro de gente. Ai, socorro. Ai, encalhei. Ai. É isso. Ou a gente pula os obstáculos ou a gente passa por baixo. Ai, ai. É bom isso, né? Não se cobrar tanto. É bom. E depois de caminhar por 2 horas, eu percorri ao todo 12 quilômetros e estou na cidadezinha aqui é maior, Isurtila. E é aqui que eu termino meu vídeo de hoje. Gente, eu já estou ansiosa para a próxima etapa e eu vou caminhar muito. E vai ter muita coisa para mostrar. E serão daí bastante experiência em albergues, pensões, cidades, alimentação. Vai ser bem interessante. Ai, gente, vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Simplesmente uma mochila nas costas, caminhar por 14 dias nos caminhos Santiago de Compostela. Espero ter a companhia de vocês lá. Espero que vocês tenham compreendido o vídeo de hoje, que foi um trajeto curto, né? E com todas as consequências agora por ter ficado doente. Estou satisfeita pelos dias caminhados, pelos trajetos feitos. Já estou esperando o finalzinho de abril para reiniciar, para continuar a etapa. Será a primeira vez de caminhar tantos dias consecutivos e um trajeto tão longo. Tô super feliz de fazer isso, super feliz de ter tomado essa decisão de ficar aqui na Europa e não fazer férias no Brasil. Embora eu gostaria muito de ir, por um lado eu sinto muita dor de não poder ver minha família, de não poder ir para Taió, que é o lugar que eu amo, é o lugar que eu me identifico muito, de rever amigos, de sentir o calor do Brasil, sentir a cultura brasileira, a minha cultura que eu amo. Só que eu preciso continuar esse projeto e esses 14 dias
serão muito importantes para mim e para tudo que está acontecendo sobre o caminho de Santiago, né? Então, eu me despeço de vocês aqui, espero ter vocês no próximo vídeo, e o próximo vídeo vai ser no finalzinho de abril. Eu me despeço sem mais palavras, porque senão eu vou falar 10 vezes eu me despeço, eu me despeço, eu me despeço, porque me dói me despedir, porque eu sei que amanhã eu não vou mais conversar com vocês, eu sei que vai demorar bastante tempo para acontecer isso, e eu já estou sentindo bastante falta. Gente, tchau, até a próxima!